Graça e paz. Vamos para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Inicialmente vamos ouvir a leitura do versículo 21. Vamos ouvir a leitura. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Mais ou menos 6 meses antes da crucificação, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário. Necessário o quê? Ele diz: ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus disse isso, quando ele fala da sua morte na cruz, e ele coloca como sendo uma necessidade, quando ele diz isso, quando ele começa a mostrar isso, no momento em que ele mostra isso, que ele fala isso, isto causou uma reação imediata em Satanás, porque Satanás estava atento ao que Jesus disse. No versículo 22, você pode ler: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Tem mais gente aí. Tem mais gente aí por trás de Pedro que Jesus viu, e ele vai dizer isso. Jesus não deixou por menos. E no versículo 23: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus volta-se ao discípulo Pedro, mas se dirige a Satanás de uma maneira direta. Eu não acredito que Jesus estivesse aqui chamando Pedro de Satanás. Creio que ele estava falando com Satanás mesmo, que estava por trás daquela conversa. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. É uma afirmação forte. Você, Satanás, é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. E Jesus está falando aqui da sua morte na cruz. E isso é coisa de Deus. Em seguida, Jesus envolve os seus discípulos com a cruz, com a sua morte, a morte que ele havia dito, mostrado que era uma coisa necessária. Ele envolve
os seus discípulos com a sua morte na cruz. Porque a sua morte na cruz visava exatamente isso. O versículo seguinte é o versículo 24, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou com os seus discípulos, Satanás se meteu no meio, Jesus fala com Satanás e agora ele volta a falar com os seus discípulos. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vê que Jesus foi direto ao ponto, não fez rodeio. Jesus falou da necessidade da sua morte. E agora ele fala da cruz. Ele falou antes, no versículo 21, da necessidade da sua morte. Mas agora, no versículo 24, ele fala da cruz. Porque a sua morte, a morte que ele veio morrer, era uma morte de cruz. O texto sagrado até diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele diz que essa cruz é nossa. Vejam, irmãos, Jesus diz que essa cruz é nossa, porque ele diz: tome a sua cruz. Não é outra cruz, é a cruz na qual ele morreu, porque está falando da morte dele. O que significa exatamente tomar a cruz? Na época em que Jesus disse isso, uma cruz era um instrumento de morte e também era um lugar de morte, um lugar de execução. Quem toma a sua cruz está condenado a morrer nela. Na época era assim. Na época, quando alguém era visto carregando uma cruz pelas ruas, nas costas ou nos ombros, esse alguém já tinha se despedido do mundo. Ele já tinha dado um tchau. Ele não voltava mais. No caso de Cristo e os seus discípulos, tomar a cruz significa morrer com Cristo nela. Jesus nos levou à cruz quando ele nos atraiu a si, quando ele estava lá. Ele foi à cruz sozinho. Essa jornada era só dele, e só ele poderia fazer isto. Mas quando ele estava lá na cruz, ele nos atraiu a si, nos colocou em seu corpo e nos levou a morrer com ele, nele, para o pecado. É exatamente o que significa tomar a cruz, pelo menos para mim. É assim que eu creio. Quando você e eu tomamos a cruz, estamos confessando que
que estamos mortos com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz, a cruz onde Jesus morreu, não era dele, era minha, era perfeitamente minha. É reconhecer que Jesus não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Isto é tomar a cruz. Nele eu fui crucificado e morri para o pecado. Jesus me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu morri por meio do corpo crucificado de Cristo. Se esta verdade da nossa morte com Cristo não for algo percebido por nós, crido e experimentado, eu posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus. Quando você crer, sua incorporação, inserção, introdução, colocação, identificação, integração no sacrifício de Cristo na cruz, então Cristo será revelado no seu interior como a sua vida e como o seu tudo. Se não morrermos em Cristo, não teremos a sua vida em nós. No Evangelho, somos chamados para morrer com Cristo na cruz, para também ressuscitar com Ele e para que o Senhor ressuscitado viva a sua vida em nós, a sua vida justa e santa. Bem, observe que no texto que iniciamos a leitura e as leituras que vamos fazer, então no texto que iniciamos, observe aí que Jesus diz que era necessário ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Necessário, primeiramente para Deus, porque Deus não tinha outro meio de salvar o mundo, salvar o pecador, fora do sacrifício, fora da morte do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A morte do seu Filho era e é a única maneira. É necessário para mim, porque só a morte de Jesus Cristo e a minha morte nele pode me salvar, pode mudar a minha vida radicalmente e definitivamente. Por que Jesus teve que morrer numa cruz, uma morte tão horrível, humilhante? Qual o propósito da cruz do Calvário? Qual a finalidade da cruz de Cristo? A cruz do Calvário tem muito mais a ver com o pecador, comigo, do que com Jesus Cristo. A morte que Cristo aceitou morrer, porque Ele aceitou morrer, porque Ele não precisava. E é aqui, irmãos, que entra
o amor de Deus, o amor dele por nós. Ele aceitou morrer. Essa morte que ele aceitou morrer por amor não era dele, era a morte do pecador, era a minha morte, era a nossa morte. Nós precisamos estar cientes disso. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Paulo disse isso em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ele disse que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, então é com a morte que o custo do pecado será pago na vida do pecador. Mas, nesse caso, não é a morte física. Esta morte física não leva importância nenhuma aqui. É a morte de Cristo, e a nossa morte em Cristo é a nossa morte em Cristo na cruz, como uma realidade espiritual. A cruz mira o pecador. Quem é que está na mira da cruz? É o pecador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. É comum dizer: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, Ele morreu por todos. Principalmente quando chega nessa época do ano, que o povo fala da paixão de Cristo, da crucificação, da Páscoa. Mas é preciso saber o que significa dizer que Cristo morreu por mim, que Cristo morreu por nós, morreu por todos. O apóstolo Paulo está dizendo aí que ele morreu por todos. Mas ele diz aí que ele morreu por todos, para que todos morressem com ele. Então, nós precisamos entender que Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos morrer com ele, morrer para o pecado. Por isso que eu disse que a cruz mira o pecador está na mira da cruz. O próprio Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E sabemos que essa morte é morte de cruz. Depois de crucificado, pregado na cruz, Jesus foi levantado. E nesse ato de ser levantado, ele cumpriu a sua palavra, sua promessa: atrairei todos a mim mesmo. Então, irmãos, das 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado, até as 3 horas da tarde, Jesus permaneceu naquela cruz, sofrendo, viu? Porque ele vai morrer lá às 3 horas da tarde. E ele permaneceu ali, naquela cruz, fazendo uma obra
que salvou o universo. Não foi pouca coisa. Não há poder maior do que o poder da cruz de Cristo. O poder manifestado na cruz. Poder salvador. Nesta cruz, Jesus Cristo nos substituiu, mas também nos crucificou com Ele. Nesta cruz, Jesus Cristo destruiu totalmente a obra do pecado, colocou um ponto final no poder do demônio e salvou o universo. Poder maior não existe. Jesus foi crucificado e eu, como pecador, também fui crucificado em Cristo. Jesus Cristo foi crucificado e eu também fui crucificado em Cristo. Isso representa o fim da minha vida pecadora. O velho homem foi finalizado ali em Cristo na cruz. Isso representa o meu fim e o começo de Cristo em mim, quando da minha ressurreição juntamente com Ele. A cruz de Cristo representa o fim do poder do pecado na vida dos crucificados com Cristo. A cruz de Cristo rompe com o sistema perverso, diabólico, caído deste mundo e me arranca do seu curso. Irmãos, este mundo é caído. Esse mundo é caído. Você precisa enxergar este mundo como sendo um mundo caído no maligno. É uma coisa no maligno. É horrível. Não é o nosso lugar. O nosso lugar não é aqui. Estamos de passagem por aqui. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo, nele. E esta, ao meu ver, é a finalidade da cruz, o propósito da cruz. Que Deus revele ao seu coração, ao meu coração, o propósito e a finalidade da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Alguns acreditam que Jesus Cristo veio com a intenção de que os homens o seguissem e não de ser morto numa cruz. Alguns pensam assim. Ou seja, que Jesus não tinha esse propósito desde o início do seu ministério, de morrer. A morte acontece por alguns fatores. Alguns acreditam nisso. Deus teve a intenção de enviar o seu filho para morrer numa cruz desde o início? Será que ele teve? Ou não teve? Desde quando Deus decidiu isso? Antes de vir? Antes do homem ser criado? Portanto, antes do pecado? Quando foi que Deus decidiu a morte do seu filho? As Escrituras
são cristalinas e nítidas ao falar da cruz, ao falar da morte de Jesus Cristo na cruz. A cruz não foi um pensamento tardio, não creio. Nem foi um acidente e nem um incidente humano. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está falando aqui da besta, do anticristo, a adoração a esse monstro que virá. Mas tem gente que não vai adorar, porque o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o início, né? Desde o início. Deus decidiu a crucificação de Jesus Cristo desde antes dele vir. Os homens executaram, mas quem decidiu foi Deus. E Jesus permitiu que fosse crucificado. A pregação de Pedro no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2, a pregação de Pedro, o sermão de Pedro, começa no versículo 14. Pode ler o versículo 14, Atos 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aí você vai ler também o versículo 22 ao 24. Preste bem atenção naquilo que Pedro vai dizer aí. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, no qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito. Veja aqui, Jesus foi entregue à morte por propósito, intenção, projeto, desígnio, como diz a versão do irmão, determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus sabia antes e foi Deus que determinou.
não só determinou, ele só determinou porque era um propósito dele, intenção dele, desígnio dele. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, irmãos, está nítido aqui, a cruz não aconteceu porque as coisas saíram do controle, mas exatamente porque estava no controle de Deus desde o início. Depois dessa pregação de Pedro, alguns anos depois, quando ele vai escrever a sua primeira carta, ele chamou Jesus de Cordeiro de Deus, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Repare, irmãos, que Pedro refere-se ao sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, e diz que ele foi conhecido, escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, manifestado, revelado por causa de vocês, por nossa causa. Quando é antes da fundação do mundo? Quando é antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo é antes do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Não tinha nada, só Deus mesmo. O Calvário não foi uma surpresa para Jesus. Não foi. Jesus, eu creio assim, ele escolheu Jesus Cristo porque ele é Deus. Ele escolheu até o modo, o jeito que ele ia morrer. Ele escolheu o gênero da morte, que é a cruz. Quando ele escolheu? Eu creio que foi lá antes da fundação do mundo. Ele não só escolheu o modo de morrer, mas ele escolheu também a hora de morrer. A hora, o momento. Estava tudo controlado por ele. Ele não só escolheu o modo, mas a hora também. Por isso que ele dizia: a minha hora não chegou, a minha hora não chegou. E quando chegou, ele disse: a minha hora chegou. A cruz. O modo e a hora, o modo de morrer, a hora de morrer, não dependia do acaso, nem do capricho dos homens. É por isso que o método de pena capital romana era, na época de Cristo, era a crucificação.
e não apedrejamento ou outra pena qualquer. Foi por isso que Jesus não viveu nem morreu em outro império anterior ao romano ou posterior. Jesus Cristo não veio para morrer enforcado. Quem morreu enforcado foi Judas, o traidor. Jesus não veio para morrer na cadeira elétrica. Ele não veio morrer com uma injeção letal. Em vez disso, ele veio para morrer crucificado, porque ele escolheu. Então, irmãos, eu creio que até a forma da morte com a qual Cristo morreu estava na agenda de Deus, estava no caderno dele anotado, estava no seu projeto salvador, desde antes de vir a este mundo. Jesus faz referência em ser levantado da terra, ele faz referência ao seu levantamento da terra 3 vezes no livro de João. Vamos pegar aqui uma delas, a última, João capítulo 12, versículo 27, vamos ver o versículo 27 primeiro, depois o versículo 32 e 33. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o 33? Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Que hora é esta que ele fala no versículo 27? Hora que ele veio para esta hora que ele mesmo determinou. A cruz. Ele estava na última semana, ele estava focado na cruz, a alma dele estava agitada, porque ele sabia o que ele iria enfrentar na cruz. Ele sabia muito bem o que significava ter o teu pecado, o meu pecado, nele, pecado do mundo inteiro, o estrago que ia fazer nele, a nossa natureza, o nosso homem velho. Ele sabia disso, e isso estava causando uma agitação na sua alma, um estresse na sua alma, né? Então, mas ele controla tudo, irmãos. Ele controla tudo, a hora e o jeito. Ele diz isso aí no versículo 32 e 33. Deus controla tudo. Por mais embasbacados que possamos ficar, nada foge do seu controle. Nada. Nem Satanás, nem o pecado, nem a maldade, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a morte ou qualquer outra coisa, nada escapa do seu controle. Irmãos, creiam nisso, porque isso nos traz um descanso muito grande. Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Ele controla todas as coisas. Então, não seria a cruz, justamente a cruz, que estaria fora do seu controle, como alguns pensam, fora da sua determinação, do seu conhecimento? De jeito nenhum, principalmente a cruz. O capítulo 53 de Isaías, você pode ler depois, só falta mesmo a palavra cruz ali.
Deus não tem improviso, Ele não tem improvisos. Todos os seus atos estão calculados. Não há surpresa para Deus. O que Deus pretende, já decretou. O que Ele permite, Ele já previu. A cruz é um assunto que antecede a criação. Ela faz parte prioritariamente dos decretos eternos de Deus. Satanás, os romanos, os judeus, Pilatos, Herodes, o povão, Barrabás, Judas o traidor, foram todos instrumentos para a execução do projeto de Deus. Tudo era muito evidente para Jesus. Tudo. A cruz não era um assombro para Jesus, ainda que ele o perturbasse, porque ele sabia o que é o pecado, né? E ele ia receber tudo isso lá na cruz. Mateus 26, 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o versículo 13, 4. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Você percebe aqui? Você viu aqui o texto? Bem sabeis, Jesus dizendo que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus está dizendo com 2 dias de antecedência que o Filho do Homem iria ser entregue, e ele fala da cruz para ser crucificado. Ele conhecia, ele sabia, ele estava ciente disso. Mais do que ciente, a sua crucificação estava no seu controle. E só aconteceu porque estava no controle dele. Então, irmãos, ele controla tudo. Depois, nos versículos seguintes que ouvimos, aí vemos um conluio para matar Jesus. Os religiosos importantes se reuniram e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas isto também estava no controle de Jesus. Satanás pode ter participado dessa reunião, mas essa reunião só aconteceu pela determinação de Deus. Até a conspiração desses homens estava controlada por Deus. Mais adiante, um outro peão entra no conluio, Judas o traidor. Mas este também já estava previsto. Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus seguia um programa divino. Você viu aí? Ele ia de acordo com estava escrito sobre ele. Estava escrito. Estava tudo na agenda de Deus. Ele seguia o que estava escrito. O que acontecia já estava previsto. Jesus seguia um programa divino e não humano. Tudo gira mesmo em torno da cruz do Calvário. O propósito
da sua vinda ao mundo era ir à cruz do Calvário. Jesus Cristo veio para morrer e nos levar a morrer com Ele, a fim de recebermos a sua vida em nós.